Tem momentos nas nossas vidas que nós estamos totalmente desconectados do nosso eu divino, da nossa verdade, da nossa essência. E assim acabamos nos distanciando, né, daquilo que é bacana. A gente se distancia das coisas que a gente gosta de fazer, a gente começa a praticar outras tarefas, outras atividades que nem faz parte mais do seu eu. E tudo bem, em algum momento da sua vida, você ter que fazer isso. De repente é algo que você precisa realizar, não é algo que você domina ou que gosta, mas que é necessário realizar e tá tudo ok. O que você não pode é esquecer do seu eu divino, onde te leva a um congelamento espiritual. Então, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fernanda. Vocês estão no canal de Papo com Além. Hoje nós vamos falar sobre o congelamento espiritual. Você está se sentindo congelado? Você não está conseguindo sentir a espiritualidade, a sua mediunidade, os seus sentidos e parassentidos que todos nós temos naturalmente? Porque nós nascemos, né, naturalmente médiums. Essa história de que, você é médium, você não é médium. A diferença entre um médium e outro é que, de acordo com a nossa personalidade e as nossas características, nós acabamos pendendo para algum lado. Pendendo não é a palavra correta, mas eu digo assim, tem pessoas que vão ter mais facilidade para algumas coisas dentro da mediunidade, outros vão ter mais facilidade para outras. Por exemplo, eu tenho facilidade em sentir a energia das pessoas. O outro vai falar, eu tenho a sensibilidade de ouvir, né, espíritos, ouvir o astral, ouvir espíritos evoluídos falando comigo, me dando dicas, me dando conselhos. E assim é de acordo com a sua personalidade. Só que todos os seus sentidos paranormais, eles podem ser desenvolvidos diante da sua vida. Eles podem ser desenvolvidos ao decorrer da sua vida, né? Então isso depende do seu estudo, do seu conhecimento e da sua dedicação. Tudo que a gente se dedica, né, aquilo que a gente não é bom ainda, mas que a gente se dedique e a gente mantém uma certa constância, isso se torna uma grande capacidade, uma habilidade em potencial. Ou seja, você já existe dentro de você as suas os seus sentidos e parassentidos, a sua mediunidade natural de todo ser vivo, mas é você que nesse momento, talvez pela correria do dia a dia, por algum momento que você acabou se bloqueando, que está vivendo aí uma vida que não condiz com a verdade do seu eu, ou de repente você se afundou nas suas preocupações, está vivendo no modo automático e você congelou a sua espiritualidade. Você perdeu a conexão, porque tudo na nossa vida é o sincronismo. Exemplo, é muito comum quando nós queremos, por exemplo, comprar um carro e você está admirado com aquele modelo de carro e você começa a pesquisar sobre ele, ver quais são as características, o que ele tem de bom, o que ele não tem, né? Se é um carro que consome muito. Então, quando você começa a estudar sobre esse elemento, é comum que você vai ativar dentro de você a sincronicidade, ou seja, você vai começar a se ligar e a ver mais carros desse modelo, por exemplo, na rua. Coisas que de repente você não via, você vai começar a perceber. Assim como acontece quando as mulheres estão grávidas. Normalmente você não percebe, você não se liga nesse meio, né? Porque você não está vivendo esse momento. Mas a partir do momento que você engravida, você começa a perceber ao seu redor mulheres grávidas. Todo lado que você vai tem mulheres grávidas, então isso é um sincronismo. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Quando você se desconecta do seu eu,
né, do seu eu divino, porque todos nós somos partículas de Deus. Então é importante a gente manter esse elo de cuidado espiritual, de cuidado energético, de cuidado com a nossa mediunidade. Então, quanto mais você pratica, mais exercita e mais, por exemplo, estuda sobre o assunto, você assiste filmes sobre o assunto, você assiste vídeos sobre esse assunto, aquilo vai se tornando mais vivo dentro da sua vida. Então, você acaba reacendendo aquilo que estava congelado, você reacende a sua espiritualidade. E aí hoje eu vou trazer para vocês como reacender, porque às vezes no dia a dia, né, da correria, do nosso automático, a gente passa despercebido certos sinais espirituais. E a todo tempo, por mais que você não esteja mantendo esse elo, né, com seu amigo, é a mesma coisa de a gente manter um elo com um amigo próximo. Tem pessoas, por exemplo, meus amigos, que tem pessoas que eu não vejo há anos, porém a gente mantém um elo de profundidade muito grande a ponto de nem perceber que a gente não se vê há tanto tempo, porque existe ali uma preocupação, né? De tempos em tempos a gente entra em contato um com o outro, troca as ideias, conta as novidades, né? Às vezes devido ao nossa atual vida, que a gente acaba pegando mais coisas do que a gente pode carregar nas nossas costas, né? Fazendo mais coisas do que a gente pode, certos hábitos acabam caindo por terra, né? Antes era eu sinto que antes da pandemia as pessoas elas se relacionavam melhor com a outra, né? Tanto que criou-se uma ideia de que após a pandemia, devido todo esse susto, todo o aprendizado, né? A questão do isolamento, a questão de estar longe das pessoas que você ama, criou-se a ideia de que após pandemia, todos iriam agir de forma diferente, iriam ser mais amorosos, se preocupar mais com esse lado que às vezes a gente se entrega tanto ao lado material ou ilusões que a gente acredita que é mais importante para a nossa vida e acaba deixando de lado coisas importantes, como manter esses elos com as pessoas que a gente ama. Manter, por exemplo, eu vou sair com os meus amigos, eu vou dar risada, a gente vai comer uma pizza, a gente vai tomar uma cerveja, que seja, né? Vamos sair para um bloquinho de carnaval aí, quem teve a oportunidade por esses dias que passou. E assim você vai mantendo esse elo. Só que pós-pandemia não foi isso que aconteceu, pelo contrário, acabaram se desenvolvendo muitas doenças emocionais por conta do isolamento, por conta do medo, por situações de perda, né, de trabalho, perdas de oportunidade, comércios fechando, e as pessoas se tornaram mais isoladas. Tem pessoas até que se tornaram muito egoístas, né? A gente vê isso muito quando a gente dirige e a gente percebe quanto existe pessoas que só pensam no seu eu, sabe, na sua oportunidade ali. Tirando em conta aquilo que o outro está passando, de repente, se você se torna mais agressivo no trânsito, agressivo com as pessoas, falta de paciência. Então, hoje, pós-pandemia, eu percebo muito isso, que as pessoas se tornaram muito desequilibradas. Ao invés de aproveitarem aquele momento para mergulhar dentro do seu eu, que estava ali num momento de isolamento, onde dava para estudar sobre você mesmo, sobre as coisas que você gosta, acabou caindo por terra. É claro que alguns, não estou generalizando, mas muitos aí, depois da pandemia, a gente percebe que estão doentes emocionalmente por conta de desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, esse congelamento, né, espiritual, onde se distanciou tanto do seu eu divino,
se distanciou tanto da sua verdade, está vivendo tanto numa ilusão de medo, de preocupação, de ansiedade, que não enxerga um palmo na frente do nariz. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje como se conectar com a espiritualidade, como reacender esse elo que naturalmente vive dentro de você, que naturalmente está dentro do seu coração, está dentro da sua alma. É só você dar um pouquinho mais de atenção. A maneira que a gente pode dar atenção a esse elo, né, a esse elo espiritual, às suas condições aí mediúnicas, que mesmo que você não conheça, se você começar estudar, buscar conhecimentos. A internet tem muitas pessoas sérias que dão aula de graça, né? E meu canal mesmo, eu me dedico a ajudar as pessoas naquilo que foi bom para mim. Eu também estudei, vim estudando anos após anos e achei como necessário para minha vida transbordar isso para as pessoas, transmitir aquilo que foi bom. Então, quando você silencia a sua alma, quando você silencia a sua mente, quando você se dá a oportunidade de se ouvir, de se perceber, você começa a perceber os sinais, a sincronicidade da espiritualidade na sua vida. Tudo ao nosso redor é energia. Então, tudo ao nosso redor é vibração. Então, você está cuidando da sua vibração, você está cuidando da sua energia. Como que eu cuido da minha energia? Porque quando a gente se sente muito cansado, esgotado, preocupado, ansioso, a gente perde a linha. Então, a gente fica ali totalmente desconectado de tudo, né? De tudo que é bom. A gente se conecta só com realmente tudo que é ruim. Todas essas sensações horríveis. Então, é muito fácil, através de meditações, vocês se conectarem. Aí você já está fazendo duas práticas. Você está se conectando com o seu amparo, com os seus guias espirituais, com a espiritualidade, com o seu mentor pessoal, que é um grande amigo, onde vocês fizeram um elo antes de encarnar. Ele está com você. É claro que ele não é babá, tá, gente? Muitas pessoas acreditam que os guias espirituais, eles têm que tratar a gente como crianças, eles têm que tratar a gente como bebê. Eles precisam agir conosco como babás. E eles não estão 24 horas conosco, até porque eles também trabalham, eles também exercem, eles também estudam. É como nós aqui na Terra. Então eles estudam, eles trabalham, eles têm a vida deles. Mas claro, quando você mantém esse elo com a espiritualidade, com o seu mentor pessoal, que é esse seu amigo que você fez um trato antes de encarnar, e que ele procura trazer para você, sempre que você se conecta com ele procura trazer para você o caminho mais correto para sua vida, o caminho que vai te trazer a verdadeira realização, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Você não vai ficar ali somente no superficial. Pessoas que são muito materialistas, pessoas que são muito racionais, elas acabam se tornando, sendo essas pessoas, né, com a sua espiritualidade congelada, porque eles acham que isso é o mais importante para tudo na vida, só que tudo na vida existe um equilíbrio. Dinheiro é bom, nós precisamos dele, é um elemento de muito poder que nos conecta com a liberdade e que a gente tem sim que praticar aí física quântica, metafísica para conseguir se conectar cada vez mais com essa energia do dinheiro, do poder, do nascimento. Inclusive o dinheiro está ligado às mulheres, às mães, né? Porque a mãe, quando ela gera uma criança, é algo muito próspero, é algo muito grandioso, muito rico. Então está ligado com a energia do dinheiro. Então trabalhe em você aquilo que você se deixou perder. E através da meditação e do relaxamento,
Quando você se dedica pelo menos 10, 20 minutinhos no seu dia para desligar um pouco a sua mente, deixar as preocupações de lado e se conectar com o seu eu divino, colocando uma música tranquila, uma música que você possa ter elementos naturais, como o som da cachoeira, o som do mar, o som dos pássaros. Isso te conecta, te leva a um rapport, que é o que? Você entrar em sintonia com algo muito mais grandioso, com algo muito mais em potencial, e vai trazer para você a sua calma, a sua tranquilidade, clareza para sua mente. Às vezes você não está enxergando, está na frente, a oportunidade que você precisa, ou o caminho certo a seguir está na frente, está nos seus olhos ali, debaixo do seu nariz. Só que você está tão cego, só focando nos problemas, que você não consegue enxergar as possibilidades. Você não consegue intuir, porque todos nós temos intuição. E os guias espirituais, eles conversam com a gente através da intuição. Eles tentam todo o tempo mostrar pra gente, olha, acorda, será que é isso que você quer? Olha, então, aproveita esse caminho, aproveita essa oportunidade, vai sim. Faz com medo, mas faz. Porque o medo, ele é natural daquilo que a gente não conhece. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai ter medo, só que a gente tem que agir diante do medo. A gente tem que ter ação na vida, mesmo com medo. Aos poucos, esse medo vai sendo diluído quando você vai realmente se sentindo seguro ali e conseguindo praticar algo que de repente você não praticava. Então, quando você enfrenta esse seu medo, né? Quando você conduz a sua vida com responsabilidade e com essa conexão de amparo, você vai tendo caminhos mais claros, mais iluminados. E é para isso que é tão importante sair desse descongelamento, né? Na verdade, você tem que se descongelar. É importante sair do congelamento espiritual, onde você está vendo muitos problemas, focando em muitas coisas assim, mas não existe um equilíbrio. Você está focando muito em material, muito em dinheiro, muito em trabalho, ou sei lá, de repente muito no relacionamento amoroso, se dedicando demais só àquilo. E na nossa vida tem que ter equilíbrio em atividade física, alimentação, algo que te traz essa fluidez para sua mente, né? Algo que você pratique, talvez até um esporte, que te leve aí a uma conexão grandiosa com a espiritualidade. Porque a espiritualidade você pode senti-la em todos os momentos da sua vida, desde que você começa a perceber os pequenos sinais. Às vezes, uma pessoa chega falando para você do nada algo que faz tanto sentido para sua vida, ou seja, a espiritualidade utilizou, né, daquela pessoa para te passar um recado. Às vezes você está lendo um livro e você é tão impactado, você sente uma emoção, um sentimento tão grande, parece que virou uma chavinha que a gente chama de insight. Você teve um insight ali, e no momento que acontece esses insights, é o momento que começa a acontecer as curas emocionais que são necessárias para sua vida. Você começa a falar, não, peraí, não é assim, é assim. Nossa, é tão simples, como que eu não pensei nisso, né? Então, até o ponto de você ler um livro, de você ouvir um vídeo, ou você assistir um filme, ou você se reunir com seu amigo e começar a perceber ali sinais que está claro para você e você fala, nossa, era isso que eu precisava. Então, quando você, eu sempre falo aqui dos relaxamentos, porque quando você se conecta com a natureza e cria esse rapport, né, cria essa conexão com a natureza, muito facilmente a sua mente entra num sentimento, o seu corpo, né, o seu coração, a sua mente, entra num sentimento de, nossa,
Que coisa maravilhosa, que gratidão. Olha essa imensidão, olha o que a gente tem de riqueza natural. Como somos glorificados todos os dias, presenteados todos os dias, e às vezes no corre-corre da nossa vida a gente não percebe. Quantas vezes eu me pego dirigindo e às vezes eu olho para o lado assim, percebo o céu e vejo pássaros maravilhosos voando no céu, pousando nas árvores. A gente passa por árvores maravilhosas, lindas, e até eu me emociono, porque aquilo causa em mim uma emoção tão grande de presente divino, e que nós também devemos sentir essa mesma emoção conosco, né? Porque nós somos divinos, nós somos Deus também. Então, por que a gente sente tanto pelo outro e a gente não guarda ali um tempinho para nos cuidar, para nos acarinhar, para nos cuidar até aparentemente, né? Se cuide mais aparentemente, não para o outro, mas sim para você. Cuide mais da sua saúde, cuide mais da sua alimentação. Olhe para você como algo tão precioso, como uma pedra maravilhosa, que se você lapidar, você vai se tornar um diamante. Você é um diamante, só precisa ser lapidado. Só que muitas vezes a gente deixa isso se apagar, a gente deixa isso congelar diante das dificuldades, da correria, da pressa. Você não percebe mais nada e mais ninguém. Hoje é comum a gente andar na rua e as pessoas não olharem nem para você, né? As pessoas não percebem mais ao redor, elas estão totalmente alienadas à tecnologia. E a tecnologia é bacana, é legal, né? Desde que tudo exista um equilíbrio. Então, é o equilíbrio hoje que eu trago aqui para vocês, e principalmente um despertar para as coisas tão simples da vida, e que realmente são essas coisas simples que vai te conectar à prosperidade. Quando você começa a ouvir o seu coração, se conecta com a natureza para se desligar ali um pouco da correria do dia a dia, das suas preocupações, da preocupação com o filho, com o marido, com casa, né? Aos homens aí também com a preocupação de levar alimento para casa, de pagar as contas, mas não deixe você se congelar a ponto de perder a sua conexão e da vida se tornar tão mais simples e tão mais fácil quando você tem essa conexão espiritual, mantém esse elo, você começa a ouvir mensagens, a sentir a verdade. Nossa, por que eu nunca pensei que se eu fosse por esse caminho aqui, tudo daria mais certo, tudo seria mais simples. Eu cortaria ali curvas, obstáculos desnecessariamente. Eu deixaria de passar por esses obstáculos que eu estou criando dentro da minha mente, dentro da minha ilusão, e que isso realmente hoje não faz mais sentido. Para que eu estou perdendo tempo com isso? Né? Então, tenta viver no minimalismo mesmo, até mesmo da espiritualidade, de você levar a vida para o mais simples, de você perceber os sinais, de você se conectar mais com aquilo que é verdadeiro para você. Às vezes hoje você não tem condição de fazer algo que você deseja, mas quando você começa a transformar as suas emoções, por exemplo, a sua raiva, a sua culpa, as suas preocupações em momentos prazerosos para você, que seja um momento simples, uma reunião com os amigos, liga para o seu amigo, olha, vamos se ver, olha, vamos sair para dançar, vamos ouvir uma música, coloque uma música. Isso transforma o seu sentimento, porque o nosso sentimento é a nossa conexão com a prosperidade. Aquilo que você está mantendo ali um elo com você, por exemplo, as suas preocupações, se você fica nesse ciclo vicioso, você só vai ter mais preocupações, porque é o que o universo entende, é o que o astral entende. Eles entendem vibrações, eles entendem o seu sentimento. Então, quanto mais você
absorver coisas ruins e criar na sua mente, manter na sua mente que não tem jeito, não tem como, eu não tenho condição agora. Não pense que você não tem condição. Pense que é possível, já se vê vivendo essa vida que você deseja viver. Já veja você da forma que você quer ser. E com certeza você vai viver quando você se conecta com a sua verdade. Então eu quis trazer para vocês aqui situações simples do nosso dia a dia e principalmente relacionado com o nosso espiritual que a gente deixa de lado. Então, se você começa a ter experiências espirituais grandiosas que vai facilitar a sua vida. Então, o melhor meio de se conectar perceba a simplicidade da vida. Olha para o céu, ouça uma música, se conecte com coisas boas, para de se conectar com coisas ruins. Se mergulhe no seu eu, né? Busque autoconhecimento. Temos 500 milhões e milhões e milhões de meios de autoconhecimento. O meu canal ele é destinado a isso, para trazer para vocês a clareza, a lucidez, te tirar dessa ilusão. Então espero que eu trago para você algo grandioso, que realmente a partir de hoje você descongele o seu espiritual e você passe a sentir o seu amparo, os seus guias, os seus mentores, se conectando principalmente com a natureza. Reserve ali um momentinho, ouça música, coloque um fone de ouvido, reserve na sua vida 10, 20 minutinhos para você ouvir isso, ouvir, se conectar com a natureza, porque você vai começar a ter insights maiores na sua vida. Tem outros meios que eu também trago nos meus vídeos. Você pode se cuidar tomando banho de ervas, você pode se cuidar indo para uma praia, tomando banho de mar, vendo a grandiosidade da natureza, saindo com pessoas bacanas, se relacionando com pessoas mais evoluídas e se conectando sempre com o que existe de melhor na vida e deixando para trás o negativo, deixando para trás aquilo que não te favorece. Então, se fez sentido para você, curte esse vídeo, manda para aquele seu amigo que também precisa e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.